Olá! Todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação, até mesmo por um período relativamente longo de tribulação e de crise, seja na área da saúde, no casamento, na família, no contexto do trabalho ou até nas finanças. Como cristãos, nós não estamos imunes aos problemas e crises em nossa vida terrena. Muitos grandes e fiéis servos do Senhor também enfrentaram tribulações intensas e muitas provações. Algumas provações muito agudas, muito graves. O importante é que nós saibamos como agir e a quem recorrer quando nós tivermos que enfrentar estas tempestades em nossa vida. O Salmo 17, que nós iremos estudar hoje, é atribuído ao rei Davi. E é muito provável que ele estivesse enfrentando uma grave crise quando compôs esse salmo. E ele nos orienta em como agir e a quem recorrer em momentos tempestuosos e de crise que nós podemos enfrentar em nossa vida terrena. E este salmo nos ensina a importante lição de que em momentos de crise nós devemos confiar totalmente no Senhor. E ele nos descreve 3 áreas nas quais nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. A primeira área na qual nós devemos depositar totalmente a nossa confiança é na justiça do Senhor. Nós encontramos a primeira estrofe desse salmo, do versículo 1 até o versículo 5. E ele vai falar então da nossa necessidade de confiarmos na justiça do Senhor. Primeiramente, o salmista, ele clama que o Senhor o ouça. No versículo 1, ele diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Interessante aí que o salmista, ele considera que a sua causa é justa, e por isso, então, ele recorre ao Senhor para julgá-la. Ele declara que os seus lábios não são fraudulentos. A palavra hebraica usada aqui, ela tem um sentido de palavras enganosas, palavras traiçoeiras. Então o salmista está dizendo que as suas palavras não são traiçoeiras, não são enganosas. Ele tem um coração sincero diante do Senhor e por isso ele tem essa confiança de se dirigir e de clamar ao nosso Deus. O salmista também ele recorre ao Senhor porque ele confia que o Senhor julga com equidade. Ele diz aí no versículo 2: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. A palavra usada aqui, traduzida como equidade, ela tem um sentido de honestidade, imparcialidade. O juiz que julga realmente com justiça e com imparcialidade. O salmista também pede que o Senhor sonde o seu coração. Aí no versículo 3 ele diz: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride, diz ele. Então o salmista, aí ele pede que o Senhor sonde o seu coração. Ele confia que o Senhor não encontrará iniquidade em seu procedimento. Ele também confia que o Senhor não encontrará transgressões em suas palavras. Ele tem a confiança de que tem o coração puro e reto diante do Senhor. Mas, dos versículos 4 ao versículo 5, o salmista também demonstra que tem procurado ter uma vida justa e também uma vida íntegra diante do Senhor. Ele se tem guardado de seguir pelo caminho dos homens violentos. No versículo 4, ele diz: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, diz ele. Então ele tem aí procurado ter uma vida de integridade, uma vida de justiça, não uma vida pautada na violência. Ele tem procurado proceder de acordo com a vontade do Senhor. Ele declara isso aí no versículo 5, ele diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas,
os meus pés não resvalaram. Então, o salmista declara aí que ele tem andado com integridade, procurando trilhar pelos caminhos de Deus, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, especialmente quando nós sofremos dor ou calúnia, injustiça, nós precisamos confiar e depender da justiça do Senhor. Ao sofrermos o ódio e a maldade dos outros, não nos cabe fazer justiça com as nossas próprias mãos. Diante da injustiça sofrida, precisamos recorrer ao juiz de toda a terra, aquele que julgará ricos e pobres, grandes e pequenos, fracos e poderosos. É a esse Deus que nós precisamos recorrer. O salmista, com toda a confiança, ele recorre ao Senhor. Ele busca no Senhor, então, colocar a sua causa, confiar ao Senhor a sua causa e aquilo que ele tem incomodado, aquilo que tem agitado o seu coração, aquilo que tem causado-lhe ansiedade e sofrimento. Portanto, nós temos aprendido nesse salmo que, em momentos de crise, nós devemos confiar totalmente no Senhor. Eu apresentei até aqui a primeira área na qual nós devemos, na verdade, precisamos depositar a nossa confiança. Precisamos depositar nossa confiança na justiça do Senhor. E a segunda área na qual nós também precisamos depositar nossa confiança é na intervenção do Senhor. Essa segunda estrofe, que vai do versículo 6 até o versículo 7, são apenas 2 versículos, o salmista vai trabalhar exatamente essa ideia da sua confiança, principalmente na intervenção do Senhor. Logo aí no versículo 6, iniciando essa estrofe, o salmista invoca o Senhor. Ele diz aí: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Interessante, né, que o salmista clama, porque ele confia que o Senhor responde o seu clamor. Mas ele também pede que o Senhor ouça as suas palavras. Claro que o salmista, ele entende que Deus está ali para ajudá-lo, para confortá-lo. Ele acredita na intervenção do Senhor. O salmista não acredita num universo fechado em suas próprias causas, em seus próprios efeitos. Ele acredita que o Deus soberano, todo-poderoso, o Deus grandioso pode intervir para ajudar os seus e para fazer justiça àqueles que dela precisam. O salmista também, ele demonstra confiar totalmente, exatamente nessa intervenção e nesse cuidado do Senhor. No versículo 7 ele declara: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então ele pede aí que o Senhor mostre as maravilhas da sua bondade. Ele confia nesse Deus, ele confia na bondade do Senhor. Ele confia que o Senhor intervém para demonstrar a sua bondade, seu amor e a sua justiça. Mas ele também confia que o Senhor é o Salvador daqueles que buscam refúgio nele. O Senhor cuida, protege, intervém em favor, principalmente daqueles que são fracos e daqueles que não podem se defender mediante as suas próprias forças e capacidades. Portanto, meus irmãos, em momentos de crises, em momentos de incertezas, nós precisamos mais que nunca confiar na intervenção do Senhor em nosso favor. Seja numa situação de doença, seja numa situação de desemprego, seja numa crise familiar, qualquer que seja o problema que nós estivermos enfrentando, há momento, né, que todos nós enfrentamos, que muitas vezes nos falta os recursos, há momentos que todos os outros recursos humanos, eles falham. Podemos recorrer a tudo e não temos mais a quem ou a que recorrer. Todos falharam, todos chegaram aos seus limites, sejam médicos, sejam advogados, enfim, todos chegaram aos seus limites. Mas, quando todos os recursos humanos falham, não temos alternativa senão confiar completamente na maravilhosa ação do Senhor,
do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós temos estudado aqui nesse salmo que, em momentos de crise, nós devemos confiar totalmente no Senhor. E nós destacamos até aqui duas áreas nas quais nós devemos depositar a nossa confiança. A primeira área é na sua justiça. A segunda área na qual nós devemos também depositar nossa confiança é na intervenção do Senhor. E a terceira área na qual nós também devemos depositar a nossa confiança, nossa esperança, é na proteção do Senhor. O salmista, meus irmãos, ele inicia essa estrofe pedindo que o Senhor o proteja dos seus inimigos. O salmista tinha inimigos violentos, cruéis, inimigos perversos, e aqui então ele pede que o Senhor o proteja desses inimigos perversos. No versículo 8, ele inicia essa estrofe suplicando que o Senhor guarde como o seu bem mais precioso, como aquilo que é mais importante para o Senhor. Ele diz aí no versículo 8, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista confia no Senhor, ele busca o Senhor e ele pede que o Senhor o guarde, o proteja como alguém protege seus próprios olhos, a menina dos seus próprios olhos. Mas ele também pede no versículo 9 que o Senhor proteja dos seus inimigos perversos. Ele diz, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então, o salmista certamente estava enfrentando uma situação de crise, provavelmente com um inimigo muito poderoso, muito cruel, muito perverso, que o estava oprimindo, que o estava assediando, que o estava perseguindo para matar. Talvez nós podemos pensar aí que se trate do rei Davi fugindo, né, de Saul. Houve momentos em que Davi passou por situações muito difíceis nessa perseguição empreendida pelo rei Saul, e aqui então ele ora que o Senhor o livre dos seus inimigos. Em seguida, o salmista faz uma longa descrição dos seus inimigos, visando principalmente demonstrar o contraste com o modo como ele tem procurado viver, a sua forma justa e íntegra de viver e a maneira como seus inimigos, como seus adversários estão vivendo. Então ele diz aí, primeiramente, que essas pessoas, elas oprimem os mais fracos. No versículo 9 ainda ele diz, inimigos que eles são perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, mas eles também são insensíveis de coração, são pessoas completamente incapazes de sentir a dor do outro, incapazes de empatizar-se com o sofrimento do outro, eles são insensíveis. O versículo 10 diz, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Então, a ideia da expressão hebraica aqui é que seus corações estão cobertos de gordura. São pessoas com o coração completamente insensível, não sentem a dor, não sentem o sofrimento do outro, e por isso, então, se tornam pessoas completamente insensíveis. Aí no versículo 10 também ele diz que essas pessoas são insolentes de lábios, falam palavras insolentes, são pessoas arrogantes nos seus lábios, nas suas palavras, nas suas expressões. E aí no versículo 11 ele diz também que eles vivem espreitando suas vítimas, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Então são pessoas perversas que vivem espreitando os outros, vivem espreitando principalmente as suas vítimas mais fracas, para delas tirarem proveito. Eles também são violentos e traiçoeiros, como o leão, eles são comparados. Aí no versículo 12 ele diz, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. E aí no versículo 14, ainda descrevendo essas pessoas perversas, ele diz que essas pessoas vivem sempre focadas
em bens terrenos. O pensamento delas é completamente material, elas não estão preocupadas com o outro, elas não conseguem empatizar-se com o sofrimento dos outros. Seus únicos objetivos são focados em coisas terrenas, em coisas materiais. Ele diz: com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eles são comparados aqui como feras selvagens, leões que comem, né? E que deixam então aí o resto para os seus filhos, mas não conseguem dividir com ninguém. São pessoas egoístas, arrogantes e presunçosas. Então, no versículo 14, eles são descritos como homens mundanos. Na primeira parte do versículo, sua herança se concentra totalmente nessa vida. A palavra traduzida aqui por quinhão, ela se refere à propriedade de alguém, geralmente fruto de sua herança. Então, o seu quinhão, a sua herança, se constitui meramente em coisas dessa vida, em coisas terrenas. Todos os seus tesouros se concentram nessa existência. Eles acumulam bens terrenos de modo completamente egoísta. Por outro lado, meus irmãos, o salmista declara que a sua esperança é contemplar a face do Senhor. E aqui o salmista ele faz um contraste entre ele e essas pessoas. No versículo 15 ele diz: eu, porém, e o porém aqui estabelece um contraste, é um adversativo, ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele declara que a sua esperança é contemplar a face do Senhor. A sua maior satisfação está na comunhão com o Senhor, não em coisas terrenas, não em coisas materiais. E exatamente por isso, o salmista ele pede que o Senhor o livre desses homens ímpios, desses seus adversários. Ele diz: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. O salmista não está buscando justiça própria, ele não está buscando fazer vingança com as suas próprias mãos, mas ele está confiando na ação protetora e no cuidado e na intervenção do Senhor. Portanto, meus irmãos, especialmente diante da hostilidade e da perseguição da parte dos perversos, nós precisamos recorrer ao cuidado e à proteção do Senhor. Não podemos presumir que temos condições de nos defender do mal por nós mesmos, sozinhos. Há situações que somente o Senhor tem poder para nos proteger e nos defender da perversidade. Por isso, nós temos que nos entregar diariamente ao Senhor. Vivemos muitas vezes numa cidade perversa, violenta, num mundo perverso, numa sociedade que muitas vezes demonstra aí a sua maldade, a sua perversidade. Por isso nós temos então que nos entregar à proteção e ao cuidado do Senhor diariamente e confiar que o Senhor certamente cuidará de nós, cuidará dos nossos e não permitirá que nenhum mal nos alcance, mas tudo que nos acontecer estará debaixo do propósito, do cuidado do Senhor. Então, como eu falei no início da nossa reflexão, todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma tempestade, um momento de crise ou uma grande tribulação que pode ser rápida ou pode até ser prolongada. E o Salmo de número 17 nos ensina que nestes momentos de crise nós devemos confiar totalmente no Senhor. E neste salmo nós podemos notar 3 áreas nas quais nós devemos depositar nossa confiança completamente no Senhor. Primeiramente, nós devemos, nestes momentos de dificuldade, de perseguição, de tribulação e de crise, confiar na justiça do Senhor. Precisamos também confiar na intervenção do Senhor, que no tempo certo Ele irá intervir. Precisamos ainda confiar na proteção do Senhor, que Ele em momento algum nos desamparará ou nos deixará desprotegido. Assim, ao enfrentarmos tempos de crise, nós não podemos confiar em nossa própria inteligência
ou na nossa capacidade de resolver as coisas. Nestes momentos, é imperativo que nós confiemos completamente na justiça, na intervenção e na proteção do Senhor. Então, que nós possamos aprender essa importante lição, que não há outro em quem nós podemos depositar nossa confiança, a nossa esperança, senão unicamente no Senhor. Que Ele nos abençoe, que produza em nós esta fé, esta confiança para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da vida. Que Deus nos abençoe.